Este é o novíssimo Tiggo 3X, o quinto SUV da Caoa Chery. Ele chega repleto de novidades e nós vamos conhecer todas elas neste vídeo. Mas para que tanto Tiggo? Este é o quinto Tiggo da Caoa Chery. Tem uma explicação. Os outros Tiggo têm o seu posicionamento e a Caoa Chery achou um espacinho especial para encaixar o Tiggo 3. Vamos ver como que ele vai se enquadrar na linha de carros da Caoa Chery. É muito simples, o Tiggo 8 é o SUV grande, familiar, para quem tem uma família grande de 7 lugares. O Tiggo 7 é o SUV médio, que compete na mesma categoria do Jeep Compass. O Tiggo 5X é um SUV compacto, porém aventureiro. Já o Tiggo 2 é o SUV de entrada, compacto também. Então a Caoa Chery achou esse Tiggo 3X, achou não, tem esse carro lançado lá na China e achou melhor lançar esse carro também no Brasil, porque ele vai se posicionar entre o Tiggo 2 e o Tiggo 5X. O Tiggo 3X tem duas versões. Essa aqui é a versão topo de linha chamada Tiggo 3 Pro. O que esse carro tem de diferente? Ele é feito na mesma base do Tiggo 2, mas ele é muito mais evoluído. Começa pelo design. A grade dianteira é totalmente diferente. Ela inaugura um design que vão aparecer em outros carros da Caoa Chery e da Chery Internacional também. Aqui o conjunto óptico ele tem essa parte de LED, agora bem fina, né? Que deu uma modernidade para o carro. Os faróis agora são de LED, os faróis principais. As duas versões do Tiggo 3X têm rodas de liga leve de 16 polegadas. Só que o desenho é diferente. Cada versão tem o seu desenho. O pneu é 205/55 e quero mostrar uma coisa na roda de trás. Olha só. Freio a disco nas 4 rodas, freio a disco também nas rodas traseiras, que melhora o desempenho da frenagem. Este novo SUV da Caoa Chery tem as mesmas medidas do Tiggo 2. São 4,20 metros de comprimento e 2,55 metros de distância entre eixos. Agora, o que tem de bom nesse carro? Ele tem um ângulo de entrada muito bom, que é de 20,4 graus. E um ângulo de saída aqui na traseira, também muito bom, que é de 31 graus. E um outro detalhe, o vão livre do solo, ele é um carro altinho, tem 157 milímetros para que você possa passar pelos obstáculos. Vamos ver os detalhes de design aqui da parte traseira agora. Começa por essa lanterna muito bonita, né? Com a sua identidade aqui na parte traseira também. Tem alguns aspectos que são exclusivos desse novo carro. Ele teve aqui essa nova... O para-choque traseiro é totalmente novo. Então ele ganhou essa parte aqui, essa barra lateral horizontal que dá mais amplitude para o carro. Aqui embaixo também tem duas ponteiras falsas, né, de escapamento que dá uma certa esportividade. Aqui em cima, nessa versão, essa barra ela é preta, tá? No Tiggo 2, por exemplo, ela era cromada. E a versão topo de linha tem essa palavrinha, né? A Pro. O que mais que temos aqui? Os sensores, né, de estacionamento traseiro, que é uma novidade também nesse carro. E tem também um aerofólio, que também dá uma esportividade. E uma pequena aba aqui, que é um jogo muito bacana que a Chery colocou aqui no carro, que dá fica uma entrada aqui, uma solução bacana para esse aerofólio. E aqui ainda na coluna C, tem também essa parte aqui cromada com a inscrição Tiggo. Ó. Vamos ver o porta-malas? Aqui, ó, são 420 litros de capacidade. É até uma boa capacidade para o porte do carro. Ele tem mais capacidade, por exemplo, do que o Jeep Renegade e o Ford Export. E um detalhe interessante aqui, que a gente vê, é que todo o porta-malas ele é revestido em carpete, toda essa parte também é revestida. Então a gente percebe que houve um capricho da Caoa Chery no acabamento do carro, né? Não tem aquelas partes de carroceria visíveis. Vamos ver aqui, tem aqui um pneu de step,
aí sim, com essa parte mais visível. O step é daquele temporário, né, com medida menor, e pode ir até 80 km por hora só. Portanto, 420 litros de porta-malas, tá bom para o porte do carro. Bom, só para terminar essa parte externa do carro, dizer também que tem um rack de teto aqui em cima, né? E em todo o carro tem essa parte de borracha que ele contorna o carro por baixo e na verdade ela suja aqui a partir do para-choque dianteiro e dá a volta do carro, porque isso dá, além de dar uma proteção para essa lataria, dá também para o carro aquele aspecto mais aventureiro, por isso que é o Tiggo 3X. O X é mais de aventura. Bom, vale dizer também que o banco traseiro é bipartido, né? Então você pode descer o lado de cá, amplia bastante a área de bagagens, ou o lado de lá, ou tudo, né? E vamos ver como é que é o espaço interno. O banco está ajustado para minha altura, eu tenho 1,82 m. Olha só, tem um espaço bom para pernas, é impressionante, porque esse carro tem um porte pequeno, 4,20 m. Olha na cabeça, tem é rente, claro, mas tem um espaço, não bate a cabeça. Deixa eu ver aqui, se eu ajustar esse encosto de cabeça, são três cintos de segurança também, 3 pontos. Olha, surpreendente, gente, dá para andar bem aqui, viu? E gostei do acabamento, tá? Não tem nada assim de luxo aqui. O material do banco, sim, material do banco muito bom. É um couro totalmente ecológico, né? É um couro ecológico. Tem aqui essas alças de segurança. O que a gente sente falta é de um airbag traseiro aqui, um airbag lateral, um airbag de cortina, mas enfim, a gente está falando também de um carro de entrada, então dificilmente você vai acabar achando esse tipo de equipamento num carro de entrada. Vamos ver agora a parte da frente, né? Fechar a porta. Primeira coisa, olha essa chave, gente. Putz, que chave bonita, viu? Parece um isqueiro, uma chave bacana. Parabéns para a Caoa Chery. Bom, vamos ver aqui. Volante não tem regulagem de profundidade, tem regulagem de altura. A posição de dirigir é muito boa. O volante tem uma pegada grossa, tá? Mesmo sem a regulagem de profundidade, eu estou aqui confortável no banco. Os bancos têm o acabamento premium nesta versão. O carro tem uma sofisticação na parte de acabamento. Vamos ligar o carro agora para ver melhor aqui a parte dianteira, né? O painel, que foi todo novo, ó. Tem a partida por botão. Aqui nós já temos um quadro de instrumentos. Dessa versão Pro, ele é todo digital, tem tela de TFT, né? Colorida, de 7 polegadas, tá? E ele traz, por exemplo, vou mostrar aqui. Olha, ele tem o relógio, você pode ir para o idioma, as falhas que pode ter no carro, um alarme de velocidade que você pode regular quanto que você quer, um aviso de fadiga que tinha ali também. Olha só, tem aqui o consumo médio, né? Quanto que tem ainda de alcance de gasolina. Isso aqui que é interessante, ó, é o monitoramento de pressão dos pneus e também de temperatura dos pneus. Mas por que a gente precisa saber da temperatura dos pneus? Porque a temperatura é que pode indicar se o pneu está com algum problema. Por exemplo, pode estar com uma bolha, pode estar com... o grip dele pode estar diferente, então você vai sentir se um pneu está esquentando demais em relação aos outros, é porque ele está com algum problema. Então é uma informação importante, além da calibragem, claro, né? Bom, aqui na frente ainda, o carro tem piloto automático, né? O câmbio é de 9 marchas, é um CVT de 9 marchas, ele tem trocas manuais aqui pela alavanca, né? Não tem shift pedal, né? Não dá para fazer a troca pelas aletas. Vamos aqui na questão da multimídia, deixa eu colocar aqui. Ele tem uma multimídia de 9 polegadas e tem a conectividade
CarPlay da Apple e também Android Auto, né? Então realmente é um carro assim bem completo para quem busca um SUV urbano, né? Um SUV não é para longas viagens com grande família, é um SUV prático, mais para o dia a dia mesmo, viagens curtas, ele atende bem e um carro realmente muito bem desenhado pela Chery. Outra coisa que eu queria mostrar é que ele também tem o modo de condução Eco e Sport. Aqui estamos no Eco, aparece ali, e é aqui, ó. Aqui você está no modo Eco e aqui no Sport. Quando você coloca no Sport, muda a cor do quadro de instrumentos nessa versão, né? Fica vermelha. E você também tem a possibilidade aqui, ó, deixa eu mostrar, de escolher o tema. Você tem aqui o tema Fantasia, que é o azulzinho. E você também tem o Dinâmico, que é o verdinho, e o Sport, que é o vermelho, né? Bom, este carro tem também o aviso do cinto de segurança sem afivelamento do motorista, o ajuste de altura dos faróis, os faróis com função Follow Me Home, assistente de partida em rampa, ele tem assistente de descida, que é muito interessante, e a multimídia de 9 polegadas que aceita Android Auto e Apple CarPlay. O ajuste dos retrovisores, ele também tem um retrovisor rebatível, tá? Eu posso apertar aqui, não é bem localizado isso aqui, porém não é aquela coisa que você usa o tempo todo, então não tem problema nenhum nisso aqui. O que o aspecto mais importante desse carro mesmo, que eu gostaria de dizer, é que ele tem uma posição de dirigir boa. O tanque de combustível fica do lado direito, porque você vê aqui no sinalzinho da bomba tem uma flechinha para o lado direito. Você sabia disso? Que se o seu carro tem a flechinha para o lado direito é porque o tanque está para o lado direito. Se tem a flechinha para o lado esquerdo é porque o tanque está para o lado esquerdo. Quem nunca parou no posto falando, nossa, errei o lado? Basta olhar aqui. E aqui também tem um outro reloginho que é da temperatura do motor. Agora, vamos ver a alma do carro, o motor. Vamos ver aqui a grande novidade do Tiggo 3X, que é o motor, né? O que tem nesse motor? O Tiggo 2, ele utiliza o motor 1.5 turbo. Esse Tiggo, de 115 cavalos. Esse Tiggo 3X, ele utiliza um novo motor 1.0 turbo flex de 3 cilindros. Ele tem 98 cavalos com gasolina e 102 cavalos com etanol. É pouco? Não é realmente muito, porque a gente vê motores 1.0 a gasolina que tem 116 cavalos, 118 e tal. Então, mas por que esse motor tem essa cavalaria, 98 e 102? Porque a Chery, ela deu prioridade no torque. Então, quanto que esse motor tem de torque? Ele tem 165 Nm com gasolina e 168 Nm com etanol. É um bom torque. A relação peso-potência do carro não é assim grande coisa. Ele tem 12,2 kg por cavalo. Então, a aceleração 0 a 100 dele não é tão forte, mas as pessoas não fazem disputa de 0 a 100 na rua. O que as pessoas fazem? Elas utilizam o carro numa, digamos assim, numa rodagem de baixa rotação, entre 3.000, 2.000, 3.000, 4.000 giros, e é aí que esse carro mostra a diferença. Ele é bem esperto na diferença, ele é bem esperto nessa faixa de giro baixa. Então, quando você pede uma aceleração, por exemplo, de 30 a 80, de 40 a 80, de 60 a 100, de 80 a 120, ele vai melhor. E a ideia da Caoa Chery foi essa, buscar oferecer neste carro uma experiência de agilidade no trânsito melhor por causa da boa oferta de torque, tá? A gente viu alguns gráficos e realmente o Tiggo 3X, ele tem, apesar de ser menos potente do que o 1.5, o motor 1.5 do Tiggo 2, ele é um carro que entrega mais agilidade. E ele atinge uma velocidade máxima maior do que o Tiggo 2. Bom, então tá aqui, o carro tem
a tecnologia nova. É a primeira vez que a Chery utiliza este motor fora da China. Aliás, esse motor não vai ser usado na China. Esse motor foi fabricado, foi construído para ser usado em mercados internacionais. É a primeira vez, a primeira aplicação desse motor é aqui no Brasil. Eu vou fechar aqui, porque eu quero mostrar também alguns números. Um número importante, que é o número de consumo do carro. Ele tem 115 gramas de CO2 de emissão por quilômetro. Com etanol, na cidade ele faz 7,8, na estrada faz 8,5 quilômetros. E a gasolina é 11,2 e 12,2. É nota C na classificação geral do Inmetro, nota D em emissão e nota C na categoria. Então, de novo, por que a Chery fez esse motor com esse compromisso de não ser, ele não é assim exatamente um campeão de economia, mas a ideia foi entregar dirigibilidade com menos potência. Então esse motor consegue ser bastante eficiente e tem que usar o carro para a gente ver se realmente é tudo isso, né? Estamos numa estrada bem sinuosa com o Tiggo 3X e é um carro que está me surpreendendo na questão da estabilidade. Comportamento dinâmico realmente surpreendente para um carro que é mais altinho, suspensão elevada porque é um SUV, proposta de SUV, e um carro gostoso de guiar, viu? Olha só, vai muito bem nas curvas. Claro que nós não estamos abusando muito, mas é um trecho bastante sinuoso, então fazendo às vezes 70, 80 km por hora, 60, mas ele tem um comportamento dinâmico realmente muito bom, porque os pneus também são largos pro tamanho do carro, pro porte do carro. A posição de dirigir é boa para mim, eu estou aqui bastante confortável nesse banco, o volante com uma pegada grossa e o banco bastante macio também, ele encaixa bem, inclusive nas laterais, então você não fica sendo jogado para os lados. E as primeiras impressões são realmente boas. Eu vou dar uma arrancada aqui para a gente sentir um pouco o torque do carro. Eu estou aqui a 40 km por hora, acelerei, fiz um kickdown. Foi uma resposta bem razoável, melhor do que da imobilidade, óbvio, né? Olha lá. Olha como a posição de dirigir é boa, apesar que ele não tem ajuste de profundidade, mas como você fica numa posição mais altinha de dirigir, o volante fica bem encaixado nas mãos, ó, o braço fica razoavelmente dobrado, então você tem muita manobrabilidade aqui, ó. Você tem muita facilidade de fazer as curvas sem ter que ficar soltando o volante, mudando para lá, para cá, né? Olha só, trechinho bem sinuoso aqui, ó. Eu vou deixar o carro bem com baixíssima velocidade para sentir o torque dele na arrancada. Tá a 30 km por hora, fiz um kickdown. Olha, a resposta é boa, viu? Ó, 60, 80. Muito boa essa resposta e eu vou dizer por quê. Câmbio de 9 marchas, então o carro está sempre com o torque correto para a necessidade que o motorista tem naquele momento. Ele também tem um câmbio que eu posso colocar no modo manual. Basta eu colocar a alavanca aqui para o lado direito, apareceu o modo manual, está em 5ª marcha, não tem borboleta, mas tem aqui o câmbio, ó, para trás você diminui e para frente você acelera. A 60 km por hora, o motor gira 2.000 rotações por minuto. Se eu coloco no manual, vai para a 7ª marcha e desce para 1.500 rotações. Esse carro tem um motor muito silencioso.
Vou fazer um teste de frenagem de emergência. Vamos ver como que ele se comporta. Pegar uma reta primeiro, um lugar que não tenha nenhum carro atrás. Vamos ver. Muito bom. E vou dizer por quê. Esse carro, ele tem um comportamento de freios também excelente, porque não teve nenhuma variação de trajetória. Eu vou fazer de novo, ó. A 90, um pouquinho de trajetória para o lado esquerdo, mas bem pouco para o que eu esperava. Bom, agora já no roteiro de volta do nosso test drive. Já esfriou, tanto eu coloquei uma blusa. E ó, eu coloquei no modo Sport, tava no Eco, coloquei no Sport. No Sport ele fica com o painel de instrumentos vermelho. E as respostas do acelerador ficam mais rápidas, né? Ele muda o parâmetro do câmbio e o carro tem uma condução um pouco mais dinâmica. Não é nada que você compare com aqueles super carros esportivos, evidentemente, mas é uma pequena diferença pro consumidor, pro proprietário do Tiggo 3X, que quer uma condução mais rápida, um pouquinho mais esportiva do que a condução mais econômica. Um detalhe interessante também sobre esse câmbio automático é que a Caoa Chery, a engenharia, conseguiu reduzir bastante a relação da última marcha. Foi 0,3. Para vocês terem uma ideia, o máximo que eles conseguiam no outro carro era 0,7. É difícil passar de 1,0 nessa última marcha. E esse câmbio automático aqui de 9 marchas deu uma versatilidade muito grande pro Tiggo 3X. Então vamos aqui, ó, na estradinha, 60 km por hora, tá 2.000 rotações por minuto, 1.500. Essa é a vantagem, né? O carro roda de forma silenciosa e com algum prazer ao dirigir. Em relação ao Tiggo 2, o Tiggo 3X, ele melhorou a aceleração de 0 a 100 em 8,6%. A aceleração de 0 a 400 metros melhorou em 2,1%. A aceleração de 40 a 80 melhorou 9%. A aceleração de 60 a 100 melhorou 12,4%. E a aceleração de 80 a 120 melhorou 12,1%. Portanto, ele tem uma velocidade final superior de 2,9%. Junto com esse motor, existe uma aplicação muito interessante nesse carro, que é um câmbio automático CVT de 9 marchas. 1.0, 9 marchas. Ou seja, existe uma faixa de utilização muito grande no câmbio para que o carro esteja sempre na rotação certa, tá? Então essa é a diferença desse carro. Aliar um motor pequeno e eficiente, com bom torque e um câmbio muito interessante, que é de 9 marchas, para que as marchas estejam sempre na rotação certa. E aí, vocês acham que a Caoa Chery acertou em lançar o Tiggo 3X? Só o mercado vai dizer. A ideia da marca é vender de 900 a 1.000 unidades desse carro por mês. De novo, a Caoa Chery achou um posicionamento para esse carro entre o Tiggo 2, que é o SUV de entrada, e entre o Tiggo 5X, que é o SUV compacto. Por quê? Esse carro tem mais equipamentos, ele entrega uma sofisticação, ele entrega uma experiência de dirigibilidade na cidade, em baixas rotações, que o outro carro não entrega. Por fim, a jogada de mestre da Caoa Chery, né? Todo mundo achou que ela ia simplesmente substituir o Tiggo 2 pelo Tiggo 3X e manter o nome Tiggo 2, mas não. O que a marca fez? Ela manteve o Tiggo 2 de entrada e acrescentou em sua gama de veículos um carro intermediário superior,
com as mesmas características daquele carro que foi o seu carro SUV, que foi quem construiu a marca lá atrás, da primeira vez, e hoje é uma das marcas que pode dizer que tem cinco SUVs no mercado, todos eles chamados Tigo. Veja mais vídeos como este no Guia do Carro, no Portal Terra e acompanhe a gente nas nossas redes sociais.